nas alegrias e nas horas mais difíceis. Meu furacão, tu és sempre um vencedor. Diante de mais de 60 mil torcedores, Vasco e Botafogo decidiram o título do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E o Vascão se sagrou bicampeão estadual. O Botafogo precisava da vitória e chegou a fazer 1-0. Mas o gol de Leandrinho não foi o suficiente, porque o zagueiro Rafael Vaz acabou se tornando o herói do título ao marcar minutos depois o gol do empate. Como havia vencido o primeiro jogo por 1-0, o Vasco ficou com o título no término da partida em 1-1. Festa Cruz Maltina, e agora a equipe do técnico Jorginho já volta as suas atenções para a Copa do Brasil e para o Brasileiro da Série B. Mas por enquanto, aproveita aí muito a comemoração do merecido título invicto, o 6º título sem derrotas na história do Vasco da Gama. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz, norte e sul deste Brasil. Tua estrela na terra brilhar ilumina o mar.
Falando agora de Série B, o time do Atlético Goianiense já comemorou o título antecipadamente. Além do Atlético Goianiense, que tem 73 pontos, o Avaí com 65 também garantiu o acesso à primeira divisão no ano que vem, ou seja, cai o Figueirense, grande rival, e sobe o Avaí. Florianópolis continuará tendo representante ano que vem. O Atlético Goianiense fez uma belíssima campanha. Foi campeão com antecedência e sobrando na turma. Beneficiado não só pela sua competência, mas também pela incompetência do Vasco, que fez um péssimo segundo turno. Vale lembrar que além aí das imagens que vimos do título do Atlético Goianiense, mais do que merecido, registrar, reforçar aqui os outros 2 campeões que tivemos esse ano no Brasil, nos campeonatos brasileiros. No da Série C, Boa Esporte, que venceu ao Guarani na final por 3-0. E ainda a festa do Volta Redonda, o único time do Rio de Janeiro campeão nacional esse ano no futebol profissional. O Voltaço venceu o CSA por 4-0 na final da Série D, a 4ª divisão do brasileiro. O futebol chega ao fim nesse ano de 2016 com um espírito de tristeza pela tragédia que vitimou jogadores, dirigentes, comissão técnica da Chapecoense e também jornalistas esportivos. Na grande decisão da Copa do Brasil, último título em jogo no futebol profissional brasileiro neste ano, antes da bola rolar, muitas homenagens às vítimas dessa tragédia que nunca será esquecida, não só no esporte, mas no país como um todo. A emoção tomou conta de todos na Arena do Grêmio, desde os jogadores, as comissões técnicas, até a arquibancada, onde torcedores de Grêmio e Atlético se emocionaram com a lembrança do time e de todos que estavam naquele fatídico avião. Com a bola rolando, o Grêmio fez valer a vantagem construída no primeiro jogo no Mineirão, quando saiu vencedor por 3-1. Podendo perder por até um gol para ser campeão, o Grêmio jogou de forma cautelosa, mas mesmo assim teve mais perigo nos seus contra-ataques do que o Atlético Mineiro, que tinha mais posse de bola, mas não conseguia levar perigo ao gol de Marcelo Groi. O 0-0 do primeiro tempo era o que o Grêmio esperava, deixando o Atlético ainda mais tenso, mais nervoso, com a necessidade de marcar gols para poder reverter a vantagem favorável ao time gremista. No segundo tempo, se intensificou a posse de bola para o Atlético Mineiro, que até criou um pouquinho mais do que na primeira etapa. Mas mesmo assim, o Grêmio ainda teve também oportunidades de abrir o marcador, o que praticamente poderia sacramentar o título para a equipe gaúcha. Quando a decisão caminhava para um final morno em 0-0, as emoções. Primeiro, o gol de Bolanhos, jogador contratado no início da temporada para ser o craque do Grêmio e que não conseguiu se firmar. Mas por aqueles desígnios do futebol, ao ser colocado em campo pelo técnico Renato Gaúcho, acabou virando herói do jogo, ao marcar o primeiro gol da partida, o gol que praticamente sacramentou o título para a equipe gremista, já que se aproximava da marca dos 45 minutos. Verdade que o Atlético Mineiro encerrou o campeonato pelo menos com um gol antológico, um gol que com certeza figurará em relação de gols mais bonitos aí para o futuro.
o gol de Casares, do Atlético Mineiro, aquele que é sempre lembrado como o gol que Pelé não conseguiu marcar. Vale lembrar que quando Pelé tentou pela primeira vez em 1970, anteriormente nenhum jogador do mundo havia tentado fazer um gol do meio-campo. Depois outros tentaram, alguns conseguiram, mas o pioneirismo de Pelé é que marcou para sempre aquele lance. Mas esquecendo isso, o gol de Casares foi realmente sensacional. No apito final, muita festa para o time do Grêmio, mais do que merecido. Teve o lado negativo, aquela briga entre os jogadores, que parece que já é uma tradição em competições sul-americanas, mas depois dos ânimos serenados, a torcida do Grêmio e seus jogadores puderam comemorar merecidamente o título da Copa do Brasil. Com esse resultado, o Grêmio passa a ser o maior vencedor da Copa do Brasil, com 5 títulos. Anteriormente, o time gaúcho estava empatado com o Cruzeiro, que tem 4 conquistas da Copa do Brasil. O Campeonato Municipal de Futebol de Teresópolis chega na sua grande decisão, mais uma vez envolvendo o Fonte Santa. Pela 5ª vez nos últimos 6 anos, a equipe verde e branca estará decidindo o título da cidade. Time que é atual campeão municipal. Desta vez, o Fonte Santa passou na semifinal pela equipe do Rosário. Foram 2 jogos, a primeira partida havia empatado em 1-1 e o segundo jogo, apesar de atuar pela vantagem do empate, o Fonte Santa venceu por 2-0. Os 2 gols marcados no segundo tempo, o primeiro por Igor e o segundo, que nós vemos na imagem, o gol marcado pelo atleta Kim. Na outra semifinal, o time do Maromba levava vantagem contra o Tijuca, mas não soube aproveitar. Acabou derrotado por 3-1 no estádio do Barra Futebol Clube e com esse resultado o Tijuca será o adversário da equipe do Fonte Santa na grande decisão. Na preliminar de segundos quadros, haverá decisão também entre Fonte Santa e a equipe do Prates. O time do interior de Teresópolis venceu o Maromba e conseguiu chegar aí à final. Já o Fonte Santa, que é o único time que conseguiu chegar na decisão nas 2 categorias, eliminou 3 córregos na preliminar da partida disputada no estádio do Várzea. Vale lembrar que a grande final também será realizada neste domingo no estádio do Várzea Futebol Clube. A partir das 13 horas, a preliminar entre Fonte Santa e Prates, valendo o título do segundo quadro, e na sequência o Fonte Santa decide a categoria principal contra o Tijuca, que foi novidade no campeonato deste ano. Campeonato marcado por poucos clubes, retrato da dissonância entre a Liga Teresopolitana de Desportos e a Prefeitura Municipal. Infelizmente, a política entrou em campo e quem sai perdendo é o esporte. Espera-se que em 2017, independente de quem seja o prefeito e de quem seja o presidente da Liga, hoje ocupada por Mário Silva, o esporte não seja prejudicado. De qualquer maneira, Fonte Santa, Tijuca e Prates, que nada tem a ver com isso, estarão em campo neste domingo. No primeiro domingo de novembro, a festa foi verde e branca no futebol de Teresópolis. Na verdade, pela terceira vez consecutiva.
O Fonte Santa, numa partida emocionante, venceu ao time do Tijuca. Novidade no campeonato municipal deste ano, apenas na cobrança de pênaltis. Isso porque no tempo normal, muito equilíbrio. O Fonte Santa foi melhor boa parte do jogo e chegou a abrir 4-2. Mas quando o título parecia garantido, o Tijuca foi buscar um incrível empate em 4-4. Na disputa de pênaltis, o goleiro Douglas, que foi questionado pelo menos em um dos gols do Tijuca, se redimiu. Pegou uma das cobranças e outras duas foram para fora. Coube ao capitão Ramon fechar a conta para o Fonte Santa sagrar-se tricampeão municipal. Festa da torcida verde e branca, que na preliminar também conquistou o título da categoria de segundos quadros ao vencer o time do Prates, do interior do município. Parabéns ao Fonte Santa, tricampeão, garantindo hegemonia no futebol de Teresópolis. Hoje acordamos com um novo desafio, pois a vida nos deu uma missão diferente. Nossos guerreiros viraram heróis e eternizaram suas vidas em uma batalha que fez o mundo parar. A partida de hoje não tem um apito final. Juntos somos mais que 11. Ó glorioso verde que se expande entre os estados, tu és sempre um esplendor, nas alegrias e nas horas mais difíceis. Meu furacão, tu és sempre um vencedor.